Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática. Eu estou respondendo várias questões de matemática dessa banca, o PNET ou IALP, né? Então a gente tem aqui essas bancas, né? E no vídeo de hoje eu vou resolver, certo? A prova do cargo de professor de matemática, certo? Do concurso da Prefeitura de Bom Conselho, aplicada em 2022. Eu vou resolver as questões de matemática da parte específica, certo? E aqui a gente começa com a questão 26. A função inversa da função f de x igual a 5x mais 2 sobre x mais 1 é... Então, para a gente encontrar a inversa, a gente tem que trocar y por x, né, e isolar, né, o valor de y, né? Então, como é que a gente pode fazer aqui? A gente sabe que isso daqui é y, né? Então, a gente vai ter o seguinte, y igual, né, a 5x mais 2 sobre x mais 1. Aí, o que a gente vai fazer, né? A gente pode aqui primeiro isolar x, por exemplo, e depois a gente troca x por y. Então, eu vou fazer isso daqui. Deixa eu fazer isso daqui. Então, vamos lá. Se a gente quer isolar x, vamos fazer o seguinte. Vamos passar esse x mais 1 multiplicando. Então, vai ficar y que multiplica x mais 1, né, igual a 5x mais 2. Aí, o que a gente vai fazer? Fazer aqui uma distributiva, né? Aí vai ficar y vezes x, que dá y vezes x, mais y vezes 1, que dá y, igual a 5x mais 2. Aí, vamos fazer aqui em cima, ó, podemos passar 5x para o primeiro membro, então vai ficar y vezes x, menos 5 vezes x, igual a 2. Vou passar esse y para o segundo membro, fica menos y. Aí a gente pode colocar agora x em evidência, então fica x em evidência, y menos 5, né, igual a 2 menos y. Podemos passar y menos 5 dividindo, então x é igual a 2 menos y, dividido, tá, por y menos 5. Aí lembra que a gente tem que fazer o quê? Trocar agora, né, deixa eu até botar de tampo aqui, trocar x por y. Então vamos lá fazer isso daí. Então a gente vai ter o seguinte, y, trocamos x por y, aí vai ficar 2 menos, né, aqui, beleza? Então, y igual a 2 menos x sobre x menos 5. Então, o que a gente vai ter aqui? Letra B, 2 menos x sobre x menos 5. Ok? Vamos lá para a questão 27. Questão 27 diz o seguinte, ó. O comprimento, né, em metros de um arco correspondendo a um ângulo de 45 graus, contido numa circunferência de raio 2E. Então, ele quer o comprimento, né? Então, vamos desenhar aqui essa circunferência aqui. Se a gente fizer isso daqui, ó, deixa eu até apagar essa reta aqui, ó. Se a gente fizer uma reta vertical, aqui outra reta vertical, sabemos que cada arco desse é 90 graus. E se a gente fizer, ó, a metade disso daqui, ó, isso daqui é 45 graus. Então, se a gente fizer assim, ó, a gente vai dividir essa circunferência em 8 partes iguais. Então, essa abertura de 45 graus, isso daqui corresponde a 1/8 da circunferência. Então, 45 graus corresponde a 1/8. E sabemos que a circunferência completa, né, corresponde a 360 graus, né, que é 1. Então, o que a gente pode fazer? Sabemos que 360 graus, que é 1, corresponde a quê? Ao comprimento total da circunferência, que é 2 vezes π vezes r. E a gente quer saber exatamente esse pedacinho. Então, não precisamos utilizar isso daqui, ó. Podemos somente utilizar isso daqui para a nossa regra de 3. Então, vamos fazer o seguinte. Multiplicar aqui, ó, 1 vezes x, que dá x, igual a 1/8 vezes 2 vezes r. Então, 1/8 vezes 2 vezes π. Quem é r? Ele disse que é 2. Então, vamos eliminar 8 com 2 e com 2, né? Então, 2 vezes 2 dá 4. Se a gente for simplificar aqui, vai dar 4 por 4 dá 1 e 8 por 2 dá 4. Então, em cima sobra π e embaixo sobra exatamente 2. Então, nosso arco aqui, ó, só pode ser o quê? Letra A,
o nosso gabarito, beleza? Vamos lá para a questão 28. Ela diz assim, ó, para que as matrizes sejam iguais, né? X, Y, Z e W são respectivamente. Então, vamos lá. Temos que calcular isso daqui, ó. Sabemos que isso daqui, ó, tem que ser igual a isso aqui. Isso daqui igual a isso aqui. A gente cria, né, um sistema de equação. Então, temos 2x mais y igual a 3. E temos 3x menos y igual a 2. O que a gente pode fazer aí? Subtrair, né? Então, 2x mais 3, subtrair não, somar. 2x mais 3x dá 5x. Esse com esse elimina, então isso vai ser igual a 5. E, portanto, a gente conclui que x só pode ser o quê? 1. Se a gente olhar as alternativas, eliminamos a eliminamos a B e eliminamos a C. Pode ser a D ou a E. Então, vamos descobrir y. Ó, agora y tem 1 e 1. E se a gente jogar aqui em cima, o que é que acontece? 2x, aí, ó, mais y igual a 3, portanto, y é igual a 3 menos 2 vezes 1, y é igual a 3 menos 2, que dá 1. Então, y também é 1, ok? Mas ainda não sabemos qual a solução. Então, vamos utilizar essas duas equações aqui, ó. Z menos W é igual a 4, e 2Z, né, menos W é igual, né, a 5, certo? Então, vamos agora somar. Essa de baixo aqui é mais, né? Então, vamos somar as duas equações. Deixa eu botar de preto agora. Se a gente somar isso com esse, dá 3z. Somar isso com esse, mata. Aí, igual, né? 4 e 5 dá 9. Portanto, z só pode ser 3. Então, agora a gente já encontrou a solução, né? Ó, z aqui, ó, nessa sequência, z é esse. Portanto, já temos a letra D como nossa resposta. Se a gente quiser encontrar w, né? W vai ser igual, utilizando a segunda equação, será 5 menos 2e, ou seja, w é igual a 5 menos 2 vezes 3, que dá 6. Portanto, w é o que? É 5 menos 6, que dá menos 1. Então, aqui, ó, de fato, a gente conclui letra D como o gabarito. Vamos lá para a questão 29. Diz o seguinte, ó, um cone reto tem 4 centímetros de altura e diâmetro da base igual a 6. Logo, a geratriz desse cone mede. Então, se a gente desenhar um cone, ó, aqui a base, né? E esse cone aqui. Agora vamos desenhar aqui a altura, ó, né? A altura tem que ser perpendicular. E a base mede 6, né? Se a base aqui mede 6, sabemos que o raio aqui, ó, e ele quer saber o que é a geratriz. Falta um pedacinho aqui, mas ele, assim, logo a geratriz mede aqui, ó. A geratriz é isso daqui, ó, certo? A geratriz aqui eu vou chamar de G. A altura mede 4, né? Então, se o diâmetro da base mede 6, então o raio mede 3, né? Vamos redesenhar esse triângulo retângulo aqui, ó. 3, né? 4, e queremos saber G. Isso daqui é um triângulo pitagórico, né? Ou seja, 4, 3 só pode ser 5 aqui, né? Se a gente aplicar o teorema de Pitágoras, a gente vai encontrar 4 ao quadrado 16, mais 3 ao quadrado, que dá 9. Portanto, o G só pode ser a raiz de 25, que é mais ou menos 5, porém uma distância real, né? Na vida real, né? Ela só pode ser positiva, ou seja, 5. Então, assim a gente marca a nossa resposta, letra C aqui. Ok? Vamos lá para a questão 30. Ó, num voo de Recife para São Paulo, há apenas 4 lugares. Então, tenho 4 lugares disponíveis. Em um grupo de 8 pessoas, né? Pretende embarcar nesse voo. O número de maneiras possíveis para lotar o avião é. Então, veja, se eu quero fazer uma combinação, né, de 4 lugares escolhendo 8 pessoas, veja que, por exemplo, a pessoa A, B, C e D, se a gente permutar essas pessoas, é a mesma combinação. Por exemplo, D, C, B e A são as mesmas pessoas. Então, nesse caso aqui, a gente tem que utilizar uma combinação, né? Então, será uma combinação de 8 e escolhe o quê? 4. Então, essa combinação de 8 escolhe 4 é 8 fatorial, dividido por 8 menos 4 fatorial, vezes 4 fatorial. Portanto, será 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial, dividido, tá, por 4 fatorial. Aí 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2, né? Aí eliminamos esse com esse. Aí eliminamos aqui 3 vezes 2
com 6, né? E 4 com 8, que dá 2. Então, 7 vezes 5, que dá 35. Então, é 2 vezes 35. Então, encontramos que 2 vezes 35, que dá 70. Ou seja, letra E, o nosso gabarito. Vamos lá para a questão 31. 31 diz o seguinte, ó, assinala a alternativa que apresenta a forma simplificada da expressão. Então, temos essa expressão aqui. Eu achei bem legal essa questão. Aí você pode pensar o seguinte, ó, a gente tem 5 elevado a 6x mais 2 menos 5 elevado a 6x menos 1 sobre 5 elevado a 6x. Veja que esse 5 elevado a 6x é uma parcela comum. Então, o que a gente pode fazer aqui? Veja que no expoente a gente tem uma soma, então a gente pode transformar isso daqui em uma multiplicação, né, de potências. Então fica o seguinte, ó, a gente vai ter 5, né, se é soma, então fica 5 elevado a 6x vezes 5 elevado ao quadrado. Aí menos, né, ó, menos tudo que está aqui dentro, ó, aí 5 elevado a 6x, porém a gente tem que dividir por 5 elevado a 1, né? Então, deixa eu até apagar essa linha de baixo para a gente colocar isso daqui, ó. Porque a gente tem 5 elevado a 6x menos 1. Aí, se a gente tivesse um denominador 5 elevado a 1, o que a gente faria? A gente repetiria a base e subtrairia o expoente, ou seja, 6x menos 1. Então, é basicamente isso que está transformado. E aqui vai ter 5 elevado a 6x. Aí aqui, ó, o que a gente faz? Veja que essa parcela daqui, ó, 5 elevado a 6x, elas são comuns a esses dois, né? Então a gente pode botar ele em evidência, ou seja, 5 elevado a 6x, que multiplica, ó, isso aqui dividido por 5 elevado a 6x dá 5 elevado ao quadrado. Aí, ó, isso daqui, ó, tudo isso aqui dividido por 5 elevado a 6x, aí menos, aí isso aqui dá 1 sobre 5, ó. Aí fecha parênteses, dividido, tá? Por 5, né? Elevado a 6x. Olha que legal, agora a gente pode, isso aqui está multiplicando, a gente pode eliminar esse com esse, portanto, 5 ao quadrado é 25, aí menos 1 sobre 25, sobre 5, né? Deixa eu apagar aqui. Sobre 5. Então, a gente vai ter 5 vezes 25, que dá 125, menos 1 sobre 5. E, portanto, isso aqui só pode ser o quê? Só pode ser 125 menos 1, que dá 124, sobre 5. Ou seja, nossa solução, nosso gabarito é letra E, né? Letra E aqui, ok? Vamos lá para a questão 32. Questão 32 diz o seguinte. A ração dos cavalos de um determinado sítio é preparada misturando-se farelo de trigo com capim na razão de 1:3. Ou seja, trigo, né, com capim, a razão é 1:3. Para 480 kg dessa mistura, ou seja, trigo mais capim, ou seja, 480 dessa mistura, quantos sacos de 30 quilos de farelo de trigo serão necessários? Então, basta a gente saber quanto que trigo tem aqui dentro nessa mistura de 480 e depois dividir por 30, né? E aí a gente encontra quantos sacos tem. Se a gente quer saber trigo, então a gente pode isolar o C aqui, né? Então, passa C vezes 1, que dá C, igual a T vezes 3, que dá 3T. Então, no lugar de C, podemos colocar 3T. Então, fica T mais 3T igual a 480. T mais 3T dá 4T, então dá 480. Passamos o 4 dividindo, então T fica igual a 480 dividido por 4, portanto T é igual a 4 por 4 dá 1, né? 80 por 4 dá 2, né? Então, quilos, né? Agora queremos saber o número, né? Então, o número de sacos, né? Então, basta a gente pegar o total de quilos e dividir, né, por 30. Eliminamos esse zero com esse zero e, portanto, 12 por 3 só pode ser 4, né? Ou seja, letra D aqui é o nosso gabarito. Beleza? Vamos lá para a questão 33. Questão 33 diz o seguinte.
Na construção de uma barragem, seria necessário, né, a contratação de 36 trabalhadores para concluir a obra. Então, eu vou botar aqui 36 pessoas para concluir a obra em 2 anos. Né? 2 anos, com a necessidade de concluir a obra em 6 meses. Ó, aqui está em meses, aqui está em anos. Então, eu vou colocar aqui 2 anos são 24 meses. Então, com a necessidade de concluir a obra em 6 meses, vou botar aqui 6 meses, certo? A quantidade de trabalhadores a mais, ó, então cuidado com a pegadinha, né? Então, a quantidade de trabalhadores a mais necessários para terminar a obra nesse novo período. Então, está aqui X. Então, veja, isso daqui é uma regra de 3 inversamente proporcional. Se eu estou diminuindo o tempo, eu tenho que aumentar a quantidade de pessoas. Então, isso aqui é inversamente proporcional. Quando um diminui, o outro aumenta. Então, o que a gente faz? Pega a primeira razão, que é 36 sobre X, e inverte a segunda, igual ao inverso da segunda, ou seja, 6 sobre 24. Quando a gente multiplicar isso aqui, ó, x vezes 6, que dá 6x, igual, né, 36 vezes 24. Aí a gente passa o 6 dividindo, então fica 36 vezes 24, dividido tá, por 6, portanto o x é igual, né, a 24 por 6 dá 4, então dá 36 vezes 4. Por que eu não fiz essa multiplicação ainda, tá? Porque ele quer o seguinte, ó, a quantidade de trabalhadores a mais. Então, 36 vezes 4, quanto que tem depois, na verdade, né? Que ele somou a quantidade. Então, o número, né, de trabalhadores a mais vai ser exatamente esses 36 vezes 4 menos o que tinha antes, que é 36. Aqui a gente pode colocar o 36 em evidência, ou seja, 36 e, né, a gente vai ficar com 4 menos 1, né? E, portanto, o número de trabalhadores agora, né, 36, que multiplica 4 menos 1, que dá 3. Agora sim, a gente pode fazer 36 vezes 3. Ó. 3 vezes 6 dá 18, vai 1. 3 vezes 3 dá 9, 1 dá 10. Então, o número de trabalhadores a mais é 108 para que eles terminem, né, em 6 meses. Eu poderia multiplicar a 36 vezes 4 e depois tirar os 36? Sim, né? Daria exatamente a letra C também, 108, beleza? Eu fiz dessa forma aqui para ganhar tempo, certo? Então, numa prova, você poderia ganhar tempo fazendo isso daqui. Questão 34. O crescimento estimado da população de Bom Conselho foi de 45.503 habitantes em 2010 para 41.975 em 2021. De quantos por cento foi esse aumento, arredondando para uma casa decimal? Bom, se a gente quer saber o aumento, né, por cento, o que é que você faz? Você pega o valor que o valor final que aumentou, que é 48.000, né, 975, retira do original, que é 45.503, e divide pelo original, que é 45.503. Quando a gente dividisse isso aqui, a gente encontrar exatamente, ó, 0,076 e alguma coisa. Só que isso daqui é em nominal, aí a gente teria que multiplicar por 100. Então, seria 0,076 vezes 100. Quando a gente multiplicasse isso daí, ó, andaríamos a vírgula 2 vezes 1, 2. Ou seja, daria 7,6%. E aí a gente encontraria, né, letra B, né? Letra B, que é o gabarito, beleza? Então, vamos lá para a questão 35, ó, 35. Um terço da metade do complemento de um ângulo de 30 graus. Bom, o complemento de um ângulo é fazer 90 menos 30. São ângulos complementares, cuja soma dá 90. Ou seja, 30 mais o ângulo x tem que dar 90. Então, qual é o ângulo que eu somo com 30 para dar 90? X só pode ser 60 graus, né? Só que ele quer um terço disso daqui, né? Então, um terço de 60 só pode ser 20 graus. Ou seja, letra A, o nosso gabarito. Questão 36, ela é bem legal, né? Dá para a gente resolver de uma forma aqui mais simplificada. Vamos dar uma lida nela. Ó, o modelo populacional estimado de uma determinada cidade para daqui a 10 anos é dada por essa forma. Essa população terá um aumento durante o segundo ano de... Basta a gente pegar a quantidade
do segundo ano e retirar o primeiro. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, f de 1 e f de 2. Então, a gente tem que fazer o quê? F de 2 menos f de 1, né? Então, f de 1 é o quê? É 30 menos 1 sobre 2 elevado a 1, que dá 2 vezes 1000. E aqui é o que? É 30 menos 1 elevado a 2 elevado ao quadrado, que dá 4 vezes 1000. Aqui eu coloquei 2 zeros, vou colocar mais. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter aqui, ó, 30, né? Menos 1 quarto, vezes 1000, menos 30 menos 1 meio, né? Vezes 1000. Por que eu fiz isso daqui, tá? Porque aqui a gente vai ter parcelas iguais e fica mais fácil para a gente fazer. Então, a gente tem essa parcela de 1000 igual, ó. Então, basta a gente botar 1000 em evidência. Então, a gente vai ter, ó, 30, né? Aqui, ó. 30 menos 1 quarto. Aqui vai dar 30. Aí, aqui a gente vai ter menos com mais do 30 dá menos 30. E aqui, ó, menos com menos dá mais, aí mais 1 meio, ó. A gente faz o seguinte, isso é igual a... Aí veja que aqui a gente pode eliminar, ó, esse 30 com esse 30, ó, 30 menos 30 dá 0. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, vai ter 1000, né, que multiplica, ó, esse aqui é menos 1 quarto, a gente vai botar o 1 meio primeiro, então 1 meio, aí menos 1 quarto. Agora vamos resolver isso aqui, ó, 1 meio menos 1 quarto, ó, 1 meio menos 1 quarto. Aí 1 meio menos 1 quarto a gente pode transformar isso na mesma base, ou seja, multiplicar em cima por 2 e aqui por 2. Então vai ficar exatamente o seguinte, ó, 2 vezes 1 que dá 2, sobre 2 vezes 2 dá 4, né? Aí menos 1 quarto. Aí isso daqui só pode ser, ó, o mesmo denominador que é 4, 2 menos 1 que dá 2. Então, isso daqui é igual a 1000, né? Ou eu fiz aqui 2 menos 1 que dá 1, né? Então, peraí, deixa eu apagar aqui. Então, eu vou ter aqui 2 menos 1 que dá 1. Então, a gente vai ter 1000, né? Que multiplica 1 quarto. 1000 que multiplica 1 quarto é o mesmo que eu fazer 1000 vezes 1 e dividir por 4. Então, quando eu dividir 1000 por 4, dá 250 habitantes, que aumentou, né? Ou seja, letra E é aqui o nosso gabarito, beleza? Vamos lá para a questão 37. 37 diz o seguinte, ó. A área da superfície de um cilindro reto de altura 1 metro de diâmetro, aqui a área da superfície de um cilindro reto de altura 1 e diâmetro da base 20 é. Então, ele quer o que? A área de superfície, né? Então, vamos desenhar esse cilindro, né? Se ele está dizendo que a altura, ó, a altura mede 1. Então, aqui é 1 metro e ele quer em centímetro, né? Então, vamos transformar isso aqui já em... E o diâmetro aqui mede 20. Portanto, 20 milímetros equivale a 2 centímetros, tá? Então, se isso tudo aqui é 2 centímetros, ó. 2 centímetros. Então, o raio disso daqui mede 1 centímetro. Então, ele quer a área da superfície, né, do cilindro. E a superfície aqui a gente pode encontrar da seguinte maneira. A área da superfície é o quê? 2 vezes a área da base, né, porque a gente tem uma base embaixo e uma base em cima, mais a área lateral. Então, a área da superfície é 2 vezes a área da base, é a área do círculo, né? Então, a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, fica π vezes o raio, que é 1. Aí, eu não vou nem precisar colocar, né? Aí, mais, né, área lateral. A área lateral é como se a gente fizesse um corte aqui e abrisse isso daí. Então, fica o seguinte, ó. A gente abriu isso daqui. Aí, aqui vai ficar, ó, 2πr. E aqui vale o quê? 10, né? Então, a área lateral é exatamente 2π vezes o raio é 1, então não influencia, vezes o que? A altura disso aqui. Portanto, a área lateral é o que? Podemos colocar 2π em evidência, então fica 2π, né? Então, fica o seguinte, coloquei 2π em evidência e a altura é 100 centímetros, né? Então, fica 1 mais 100, né?
Então, a área da superfície ela é 2π, que multiplica 1 mais 100, que dá 101. Aí, multiplicado por 2, o que a gente encontra? A área da superfície total, né, é 2 vezes 101, que dá 202 vezes π. Então, a gente encontra o que? Letra E, o gabarito. Vamos lá para a questão 38. Ó, 38 é bem bacana também. O volume de uma esfera é esse daqui. Sabemos que o volume de uma esfera é o quê? 4 vezes π vezes o raio ao cubo, dividido por 3. Então, isso vai ser igual a 32 vezes π, né? Dividido também por 3, que ele já forneceu aqui. Aí vamos ver o que ele pergunta mais. Vamos lá. Logo, o raio e a área da superfície da esfera são respectivamente. Então, ele quer o raio e a área da superfície, né? O raio pode ser encontrado daqui, né? Então, vamos eliminar esse 3 com esse 3, esse π com esse π. Aí, agora a gente pode dizer que o raio ao cubo é igual a 32, passando 4 dividindo. Portanto, o raio ao cubo só pode ser o quê? 32 por 4, que dá 8. Portanto, o raio pode ser igual a 2, né? Ok, então se a gente for para as alternativas, a gente já marca a letra B, beleza? Então, a superfície de uma esfera, ela é o quê? 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Portanto, a superfície dela é 4 vezes π vezes quem é o raio? 2. Então, 2 ao quadrado. A superfície é 4 vezes 2 ao quadrado, que é 4, que dá 16 π, né? Centímetros quadrados. Ou seja, a gente marca, sem dúvida nenhuma, a letra B, o gabarito. Ok? Vamos lá para a questão 39. Então, a 39 diz o seguinte, ó. No lançamento simultâneo de dois dados perfeitos distinguíveis, a probabilidade de a soma dos resultados desses dados não ser igual a 7, né? Então, a gente pode fazer excluindo, né? A gente tem que a probabilidade, ela pode ser 1 menos a probabilidade de um evento acontecer, né? Então, a probabilidade de um evento não acontecer, de A não acontecer nesse caso. Então, sabemos que um dado, ele tem 6 números, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Então, quais são as possibilidades de que a soma, né, dê 7? Né? Aqui, ó, a probabilidade de a soma dos resultados dados não dê 7. Então, queremos que essa probabilidade de A, queremos que a probabilidade da soma ser 7, certo? A soma ser 7. Aí sim, né, a gente retira de 1 menos essa probabilidade da soma ser 7. Então, quais são as possibilidades de dar 7? Bom, as probabilidades de dar 7 é eu pegar 1 e 6, né? 1 e 6 dá 7, só que eu também posso pegar 6 e 1, certo? Então, são esses dois aqui. Se eu pegar o 2, o que é que eu posso ter? Eu posso ter 2 e 5, que dá 7, ó, 2 e 5, mas eu também posso ter 5 e 2. Outra coisa aqui é pegar o 3 e somar com 4, ou 4 somar com 3. Então, não resta mais nenhuma outra possibilidade, né? Então, se a gente calcular a probabilidade de a soma sair 7, então, a probabilidade da soma sair 7, o que a gente tem que fazer? A gente tem que contar o total de possibilidades da soma ser 7, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 dentro do total de possibilidades. Como o dado ele tem 6 números, então, para o primeiro número de par de 2 é 6, né? 6 possibilidades. E para o segundo, se um dado ele joga uma vez e for jogado novamente, ainda assim serão 6 possibilidades. Ou seja, 6 vezes 6 que dá 36. Então, aqui, a probabilidade da soma sair 7 é exatamente, né, 6 em 36, simplificando dá 1/6. Só que a gente quer o quê? A probabilidade da soma dos resultados não ser 7. Então, a probabilidade de não ser 7, podemos fazer 1 menos a probabilidade de sair 7, ou seja, 1 em 1/6, né? Então, a probabilidade é o quê? Podemos multiplicar aqui por 6 e dividir por 6. Então, fica 6 vezes 1 sobre 6, menos 1 sobre 6. Então, a probabilidade disso aqui acontecer é o denominador é o mesmo que é 6. Então, fica 6 menos 1, que dá 5. Ou seja, 5/6
Nossa resposta é letra A. Ok? Vamos lá para a última questão, questão 40. O termo 50, né, da PA é... Então, vamos lá. Ó. Sabemos que, se isso aqui é uma PA, sabemos que o termo geral de uma PA é AN, que multiplica o primeiro termo, mais a quantidade de termo menos 1 vezes a razão. A razão aqui, ó, tudo indica que é 7, né? Já que a gente está falando de uma PA. Então, queremos saber o termo 50. Então, A de 50 é igual ao primeiro termo. O primeiro termo é 1, mais a quantidade de termos, que é 50 menos 1. Então, dá 49, vezes a razão, que é 7. Portanto, A 50 é igual a 1 mais... Se a gente multiplicar 49 vezes 7, dá 343, né? Então, A 50, né, é igual a 1 mais 343, que dá 344. Ou seja, o nosso gabarito é letra B, a nossa resposta. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então, o vídeo de hoje era esse. Forte abraço e veja aí no próximo vídeo.